Vamos lá. Aqui nós vamos começar primeiro pela definição do que seja um programa de computador, né? Então, o que é programa de computador? Para nossa definição aqui, é um texto com uma série de instruções. Ou seja, nós temos um texto aqui com algumas instruções a serem já definidas aqui. Então, veja bem, essas instruções que estão aí, elas são a partir de uma linguagem utilizada e, claro, cada linguagem de programação tem a sua estrutura de trabalho, tem as suas regras e o que nos cabe é exatamente seguir essas regras para que haja essa interação. Vamos fazer uma analogia que programa, né? Um programa de computador nada mais é do que uma receita de bolo. O que você vai precisar? Primeiro você vai listar os ingredientes, né? Então você vai definir aqui no caso quais as variáveis serão utilizadas, certo? Depois você vai ter que definir, no caso aqui de variáveis, o tamanho, mas lá na nossa receita de bolo, qual é a quantidade de cada um desses ingredientes. Depois não tem modo de preparo, né? Então ali temos o quê? Instruções dos produtos ou ingredientes que nós vamos misturar para poder atingir o objetivo, ou seja, o preparo de uma massa para bolo. Então, aqui nós temos as instruções, né, pertinentes ao que foi definido anteriormente. Então, quando a gente faz essa analogia, uma linguagem de programação, né, um programa de computador é similar a uma receita de bolo, como assim? Veja bem, a estrutura é simples, você define o que você utiliza, os componentes, embaixo você define em qual momento e como esses componentes serão utilizados. E a partir daí você tem um programa, né, de computador, beleza? Mais à frente, mas o que é um processo? Quando você executa uma ação, você está executando um processo. Um processo aqui é a execução, né, de um programa dentro de um ambiente fornecido pelo sistema operacional. Os recursos que o sistema operacional usa para executar o programa são memória, tempo de processador e espaço em disco. Então veja bem, nós vimos aqui que processo, ele é a execução de um programa. A partir do momento que você utilizou aquela linguagem de programação para definir todas as instruções, as regras, não é? E descreveu ali o seu programa, você descreveu exatamente o que você queria que o programa fizesse, o computador fizesse, o que vai acontecer? O sistema operacional ele vai fazer a leitura dessas instruções. E aí ele vai verificar se a máquina possui os recursos adequados para executar essas instruções e finalmente ele vai liberar o acesso, ou seja, você vai identificar que o seu programa está em execução, tá? Para isso, o sistema operacional ele vai dar uma olhada, né, no sistema computacional, tipo, será que tem memória suficiente para executar esse programa? E o tempo de processador é muito, é pouco? Será que nós temos espaço em disco para que os dados que foram gerados a partir da execução desse programa, será que vai dar para armazenar em disco? Então o sistema operacional ele faz toda essa abordagem, tá? E tem outra situação. Quando a gente fala em processo, vamos imaginar você na sua empresa. Você executa uma tarefa, mas com certeza na sua empresa, possivelmente, né, tenha outros setores, cada setor executa tarefas distintas, mas todos têm um único propósito, que é exatamente oferecer à clientela, aos seus clientes, um único serviço ou vários serviços. Então, para que aquele serviço seja executado de forma eficiente e que apresente qualidade, todos os setores, eles trabalham em sincronia, certo? E aí nós temos o quê? Essas atividades que vocês executam, que a princípio é isolada, mas quando a gente olha no contexto geral empresa, elas são totalmente sincronizadas, então você tem um processo. Ou seja, os processos nada mais são do que as ações realizadas pelo o sistema computacional. Então, todas as ações que são realizadas, as tarefas que são executadas, você, então, tem um processo. Etapas de um processo. Há aí um total de 6 etapas. A primeira etapa, para dar início a um processo, é definir, no caso, né, a linguagem de programação. Você, que será um futuro programador para a web, para a internet, você vai definir qual é a linguagem que eu vou utilizar para
desenvolver, né, a minha aplicação. Então, nós temos várias, né? Por exemplo, a C++, a SQL, a PHP, nós temos Java, nós temos C# e tantas outras que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em alguma dessas aqui, certo? Então, veja bem, a primeira coisa para você fazer, conversar, interagir, né, com o teu programa, ou com o teu computador, aliás, vai ser necessário o quê? Você trabalhar um sistema computacional, ou seja, desenvolver uma aplicação. A partir do momento que você desenvolve essa aplicação, você, consequentemente, vai ter que escrever esse programa. E aquelas linguagens, elas disponibilizam para nós o editor de texto no seu próprio ambiente. Por exemplo, esse programa que eu estou utilizando aqui é o DevC++, tá? Então, ele é um ambiente muito simples, exatamente que a gente utiliza de forma acadêmica para que o aluno consiga começar, dar início, né, a desenvolver os seus primeiros aplicativos, tá? Então, nós temos aqui essa área, que é exatamente para desenvolver a linguagem, né, o nosso programa em si. Então, essa seria a segunda etapa. Definir a linguagem, definir agora o editor de texto que ele me proporcionou. A terceira fase ou etapa é exatamente salvar. Eu salvei aqui como teste IFRO, né? Então, eu devo definir dentro da minha estrutura computacional aonde será salvo. Qual é a pasta, qual é o endereço que será salvo, ou se ele vai ficar externamente, ou se ele vai ficar em rede, ou se ele vai ficar localmente na minha máquina. Então, isso é importante. Por quê? Porque quando nós passamos aqui para outra etapa, que seria processar por um compilador, né? Na realidade, é um segmento, o programa ainda não foi finalizado. Por quê? Porque ele precisa ser preparado, convertido, para que a máquina consiga entender o que você fez. Tá? Então, nesse caso, esse programa, ele vai ler o arquivo original, aquele arquivo que foi digitado na tela anterior, ele é chamado aqui por nós de código-fonte. E depois, ele vai verificar se os comandos estão corretos, que nós chamamos isso de pré-compilação. Ou seja, aqui nós sabemos os erros, aqui nós sabemos alguns avisos. Sabe quando você vai fazer essa compilação, você cruza os dedos, reza, pede pelo amor de Deus para não aparecer nenhum erro, né? Então aqui tem 00, aqui você vê o tamanho, no caso do programa de saída, e o tempo que ele demorou para fazer a compilação daquele programinha básico, né? O IFRO teste. Então, essas são algumas etapas. Então, esse compilador, ele primeiro vai identificar se você infringiu alguma regra da linguagem que você utilizou. Ou seja, se você errou na sintaxe, esqueci um ponto e vírgula, faz diferença? Faz diferença, tá? Uma posição errada de um símbolo, de um caractere, faz muita diferença dentro de um programa computacional. Depois, a próxima etapa, nós vamos fazer o quê? Será gerado e será salvo um texto codificado em linguagem de máquina. Ou seja, nós temos aqui, olha, a linguagem de máquina que é referente àquele programinha que foi utilizado. Ou seja, o programa original, ele foi transformado, nós temos aqui a transformação dele, em uma série de linhas contendo somente zeros e uns, que é exatamente a linguagem que o programa de computador reconhece. Ou seja, mas eu converso com o computador só pelo mouse. Não, quando você utiliza o clique do mouse, tem um processo interno que o sistema operacional ele vai fazer esse gerenciamento, ele vai fazer a conversão para a linguagem que o computador reconhece, que é binário, é 0 e 1, tá? Então, nesse caso, você está conversando com alguém que fala inglês, alguém que fala francês. Se você não conhece o idioma, vai precisar de um tradutor. Neste caso, a máquina, ela conversa conosco a partir de um tradutor. E no caso, o compilador, ele tem essa função aqui bem definida, tá? Então, cada linha, ela é uma instrução em linguagem de máquina ou chamada código binário, que será decodificado e executada pelo processador. Então, feito isso, você já está quase finalizando o processo todo, né? Que vai faltar o quê? A sexta. Ou seja, o ligador, esse, que vai adicionar as funções declaradas no código fonte e as chamadas de sistemas. Então, esse ligador, ele vai
além de adicionar as funções declaradas no código, ele também vai adicionar as chamadas de sistemas. A partir daí, ele vai ligar esses blocos de código, gerando um programa executável. Então, primeiro, essas chamadas de sistemas aqui, elas são rotinas de sistema operacional para acesso ao hardware. Ou seja, você faz um programa de computador. De repente, em algum momento, você precisa emitir um relatório. O que você precisou? Uma saída, certo? Você precisou de um dispositivo de saída. Então, o sistema computacional, né, ele tem que ser preparado para atender isso. Mas quem gerencia isso mesmo é o sistema operacional. Então, você emite o comando, o sistema operacional já reservou uma área, lembra? Reservou uma área, né, da memória do computador, já verificou se tem todos os recursos disponíveis e a partir daí ele vai começar a executar o que você solicitou. Por isso que às vezes a gente espera um pouquinho, aí o sistema não responde, espera mais um pouquinho, e o sistema não responde, a gente começa a ficar nervoso, né? Mas ele está trabalhando, certo? E aqui foi gerado o quê? O teste IFRO, que é aquele aplicativo que tem a extensão EZ de executável, tá? No término, quando você executa, né? Aqui nós temos o nosso exemplo, que é o teste IFRO, ele pede para a gente simplesmente executar e tem o quê? Olá, IFRO, essa era a mensagem que estava naquele programa lá no início, tá? Então, ele vai exibir no monitor um caractere na tela, né? Conforme nós solicitamos lá no programa. Então, os programas, na realidade, eles são normalmente armazenados na memória secundária, né? Ou memória de massa. Essa memória secundária vocês têm qual? Você tem lá um pendrive, você tem um HD externo, memória de massa, você tem um disco rígido. Então você pode estar colocando em uma dessas áreas, que é necessário ele estar alocado em algum canto, tá? E a partir desse momento, quando você executa, ou seja, quando você clica, né, e abre um determinado aplicativo, então você está fazendo essa chamada. E o sistema operacional é que vai fazer o gerenciamento dos recursos para poder você interagir com o programa criado. Nós temos aqui um cenário, né, de execução de um processo. Então, olha, mas tem muitas letrinhas aí. Mas não se preocupe não, nós vamos apenas fazer o acompanhamento do que tem aqui. Olha só, aquele programa chamado teste IFRO, com a extensão EZ, executável, está aqui. Ele está armazenado no disco rígido, certo? Quando você clica para fazer a execução desse programa, o que acontece aqui? O sistema operacional é o cara que interage com você. Você não interage diretamente com o HD, você não interage diretamente com a UCP, você interage com o sistema operacional. Ele é, ou vamos dizer, o intermediário ali. Ele fica ali no meio entre nós e entre a máquina, tá? A parte física. O que vai acontecer? O sistema operacional, quando chega aqui, a partir do momento que você executa um determinado programa, ele vai reservar uma área na memória principal. Precisa? Claro, eu não sei quais os recursos que esse programa vai precisar para executar. Por isso que um programa menor, ele executa mais rapidamente. E um programa um pouquinho maior, abre lá um AutoCAD na tua máquina, dependendo da máquina, demora. E demora, não é, professora? Porque tem isso, né? É, porque é um tipo de programa que exige cálculos, né, matemáticos, exige um nível de memória bem alto. Então, realmente vai, se for uma máquina com pouca memória, vai ficar bem lento. Isso, a demanda é grande. Então, o sistema operacional ele tem que fazer esse reconhecimento antes, tá? Só que esse reconhecimento, né, ele vai precisar reservar uma parte na memória principal. Para quê? Primeiro, para o programa executável, para os dados que serão administrados, os dados que serão criados, processados, né? E além disso tudo, ele vai carregar o bloco de controles de processo, ou seja, o BCP, né, que é a estrutura de onde serão armazenados todos os dados necessários para o controle da execução do processo.
Ah, precisa de tudo isso? Sim, só que é tudo tão rápido para a gente que a gente não se dá conta de quanto ou quantas atividades são executadas, né, para a gente abrir um único programa. Por menor que ele seja, ele precisa de toda essa trajetória. Aí feito isso, olha aqui, ó, vem daqui, ó. Peguei o programa que estava no disco rígido, dei 2 cliques lá, né, abre. Foi simples, não foi? Sistema operacional, ele correndo já na frente, já reservou aquela área para nós. O que ele vai fazer aqui? Ele vai enviar, né, no caso, para a memória principal. O programa, ele vai ficar aqui aguardando o comando do sistema operacional para ser executado. Ué, aguardando não é de imediato, não. Porque o sistema operacional, às vezes, você abre uma máquina e lá tem um monte de programas sendo executados naquele momento. Certo? Existem vários processos que estão em execução para que a tua máquina, naquele momento, esteja em funcionamento. Ou, de repente, você é diferente. Quem de vocês abre o programa, o computador, liga o computador e só se contenta em abrir um único aplicativo? Eu acho que, basicamente, todos nós abrimos muitos aplicativos simultaneamente. Então, o sistema operacional, ele vai ter que reservar essa área na memória para todos eles. Só que nem todos serão executados de vez, não é? De forma simultânea. O que vai acontecer? Vai ficar aguardando na fila. Opa, espera aí que daqui a pouco você vai ser chamado, tá? E aí, depois disso, quando abre o espaço, né, para que ele seja executado, ele vai transferir para a UCP. Qual é a função da UCP? Vai carregar o registrador, vai colocar no contador de programas com endereço de memória da primeira instrução para finalmente iniciar essa execução. Ah, é tudo isso? Sim. Então ele precisa guardar aonde você está alocado, qual a instrução que será executada em primeiro momento, não é? Por quê? Você abre um programa de computador, o sistema lá da empresa que você trabalha, por exemplo, você vai cadastrar um novo cliente, então você cadastra primeiro, é uma ação, é um evento. Ah, mas depois você salva. Opa, é outro evento. Então, cada ação, ele precisa o quê? Guardar novamente. Ele guarda sempre a última ação que você executou. E aí, e se der problema? Ah, se der problema, ele vem para cá, ó. Ou seja, se o programa falhar na execução, o sistema operacional salva no BCP, ou seja, vem para cá no BCP, o conteúdo de todos os registradores e das demais informações do processo e suspende sua execução. E começa tudo de novo? Não. Lembra que ele reservou aquela área no BCP, no bloco de controle de processos? Então, o que vai acontecer agora? Essa operação, na realidade, ela vai permitir que o processo retorne ao estado de execução exatamente de onde parou, sem perdas de dados. Essa é a parte mais importante. Às vezes, você executa um programa e executa outro programa e mais outro e mais outro. Em algum momento, um deles, dependendo do processador, da capacidade de memória, em algum momento ele vai ficar sem responder e fica lá de molho, né? Na realidade, o sistema operacional ele vai realocar recursos para te atender. Se você é uma pessoa paciente, dependendo da máquina, ela vai retomar e você não vai perder o arquivo que você estava trabalhando, ele vai voltar a funcionar normalmente, tá? Se tem recurso ainda, dá para aproveitar, que é exatamente isso. Ou seja, o sistema operacional vai buscar de novo as informações que foram armazenadas no BCP, vai enviar de novo para a memória principal. Quando houver, no caso, o espaço, a UCP vai executar o seu programa. Aí depois disso, se executou, beleza, processo terminado, finalizado aqui o processo. Tudo bem? Então esse aqui é um cenário que nós temos. Você vai buscar aonde você armazenou aquele programa computacional. O sistema operacional vai reservar uma área, certo? Com informações, tanto para o programa executável, os dados que serão criados, manipulados, né? Como também o BCP, que terá o controle de armazenamento, de alocação,
né, o endereçamento em si e onde está endereçado aquele determinado aplicativo. A partir daí ele passa para a memória principal. Memória principal vai dizer, fica aí de molho um instantinho, a hora que tiver uma oportunidade, ou seja, quando chegar a sua vez, que você fica em fila esperando, né, chegar a sua vez, você será enviado para a UCP para finalmente ser executado. Beleza aí? Vamos para frente. Aqui nós temos uma reflexão, né? Então, o que é um processo? Primeiro, processo é uma entidade dinâmica, ou seja, em constante movimento, que só existe enquanto está em execução. Opa, isso é grave, hein? Isso é sério. Processo dinâmico, ou seja, enquanto aquele programa está aberto, você está utilizando ou não, ele é dinâmico. A partir do momento que você finaliza, o que acontece quando você finaliza, né? Tudo que estava na memória guardado, ela é apagada, beleza? Então, é algo em atividade que pode receber, processar e produzir dados. Receber, processar e produzir significa ação. Por isso que um processo ele é dinâmico. A partir do momento que você inicia uma aplicação, um aplicativo, um programa, e a partir do momento que você finaliza, então você não vai precisar mais receber, processar e muito menos vai produzir algo, tá? Então, ele passa a ser finalizado, ok? Mas como é que é feito o gerenciamento desses processos? Então, vamos lá. Nós temos computadores com um único processador, como é que a máquina se comporta, não é? E nós temos computadores com mais de um processador, ou UCP. Então, existem duas formas de gerenciamento a partir do modelo de máquina que está sendo utilizado, tá? Máquinas apenas com um processador ou máquinas com mais de um processador. Para a gente compreender melhor, né, nós vamos ilustrar aqui com um vídeo. Vamos assistir o vídeo? Na teleaula de hoje você conhecerá a gerência de processos e a gerência de arquivos. Vamos lá? Com o surgimento dos sistemas multiprogramáveis, onde múltiplos processos poderiam permanecer na memória principal, compartilhando o uso da CPU, a gerência de processos se tornou uma das atividades mais importantes em um sistema operacional. Na maioria das vezes, um processo é definido como um programa em execução. O mesmo programa pode ser executado por vários usuários ao mesmo tempo. E também, o mesmo programa pode ser executado mais de uma vez ao mesmo tempo. Ou seja, o mesmo programa se torna dois processos ao mesmo tempo. Ainda hoje você verá a gerência de arquivos. Até logo! Viu só? Então, vamos lá, vamos aproveitar aqui o que foi ilustrado nesse vídeo para a gente trabalhar em cima da nossa teoria aqui. Computador com um único processador. Nós temos aqui, tem uma UCP. Então, primeiro, o sistema operacional, ele vai preparar a área de trabalho do processo em um espaço reservado, que corresponde ao total de memória disponível. Olha só que legal, total, ele utiliza tudo da memória. Segundo passo, ele transfere a execução para o processador. Terceiro, ele vai aguardar. Só que tem uma observação aqui, ó. O sistema operacional, ele só vai ser chamado caso o processo acesse algum periférico ou termine. O que a gente pode concluir aqui daqueles computadores com um único processador? Ou seja, processador é o seguinte, você liga um programa, abre um programa, executa um programa, o que vai acontecer? Todos os recursos que a máquina tem será disponibilizado para aquele programa. E se eu quiser executar outro programa? Não vai ser possível. Por quê? Exatamente todos os recursos foram demandados para apenas um aplicativo. Por isso que o sistema operacional, ele fica aqui, ó, quietinho, pode até dormir. Por quê? Ele só vai ser acionado caso o programa, na sua execução, precise de um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída, aí ele trabalha de novo. Mas fora isso, o sistema operacional não faz mais nada, tá?
O outro caso aqui, computador com mais de um processador, né? Vamos pegar um exemplo aqui para 3 UCPs. O sistema operacional, ele vai reservar 1/3 do espaço disponível na memória para cada processo. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, alterna a execução de forma segura. Opa, ele alterna aqui. O sistema operacional, ele divide os recursos disponíveis da máquina física entre 3 máquinas virtuais, uma para cada processo. Essa técnica, ela é chamada aqui de multiprogramação. O que a gente entende aqui? A partir do momento que você executa 3, 4, vamos abrir 5 processos, o que vai acontecer? A máquina, ela vai visualizar os 5 processos, vai verificar todos os recursos da máquina, né, do sistema computacional, e ele vai dividir nesses 5 processos. E ele vai criar uma rotina, vocês vão entrar em fila, né, esses processos entrarão em fila, para que cada um tenha uma cota de execução. Mesmo que aquele processo não tenha sido finalizado, ele precisa dar vez ao próximo. Aí é quando você precisa daquele BCP, interrompe um pouquinho para poder executar mais à frente. Beleza? Vamos um pouquinho para frente aqui. Gerenciando os processos. No final, quando um processo termina, é o que nós acabamos de falar, né? Um novo processo é criado e aí é preciso ajustar o uso dos recursos que são limitados para atender a nova configuração. Na prática, quando você abre um programa, tá? Ele executa muito rapidamente. A partir do momento que você vai abrindo mais programas, ele demora um pouquinho mais. Por quê? Porque o sistema operacional, ele tem que ver quais processos já estão abertos, para ele poder realocar novos recursos, fazendo a distribuição com mais esse processo. Dependendo da máquina, isso é muito sutil, a gente quase não percebe. Mas dependendo da máquina também, você percebe bastante, né? Tá? Então, depende muito da máquina também. Gerenciando os processos. O que a gente pode dizer? Que processos que realizam muitos cálculos raramente acessam periféricos, ocupam mais tempo da CPU ou da UCP. Ou seja, aqueles programas que só realizam cálculos, diga-se de passagem, computador é matemática, né? Ele foi feito a princípio para executar uma massa gigante de cálculos, então ele faz isso com muita facilidade. Então ele vai lá, executa, né? Espera, executa, e aí vai. E os processos que acessam periféricos com frequência passam grande parte do tempo aguardando, ocupando pouco tempo da UCP. Ou seja, você executou um programa que ele tem que emitir relatório, mas o relatório vai ser impresso, né? Ou então o relatório vai ser emitido ali no monitor. O que vai acontecer? Ele vai ficar mais tempo esperando para que ele seja exibido do que esses processos que apenas são cálculos, tá? É igual você digita lá, monta a tua folha de pagamento, quando você pressiona Enter, ele começa a gerar, é muito rápido, mas vai imprimir. O que acontece? Não demora? Tá? Então, a analogia é basicamente essa aqui que a gente pode fazer, tá? Na execução do processo, pode ocorrer 3 coisas. Vamos lá. Primeiro ponto, o processo já está em execução, ou seja, você foi lá, procurou qual é o aplicativo que você quer abrir e executou. Clicou lá, ele abriu, tá? Primeiro, se ele executou completamente, então ele pode ser terminado, finalizado. Ele também pode precisar, durante a sua execução, acessar um determinado periférico. Lembra que ele fica mais tempo esperando? Ou simplesmente a cota, né, dele foi esgotada. Ou seja, esse aqui é só um processo em execução. Mas imagine você com 10 processos em execução simultaneamente. Então, essa cota ela existe quando você abre mais de um processo, tá? E aí, o sistema operacional, nesses casos, ele suspende a execução e passa o comando para o processador para o primeiro da fila. Ou seja, se esse aqui é o processo número 1, qual é o próximo da fila? É o processo número 2. Então, ele vai novamente emitir aquela cota ali, certo? Diagrama de estado de um processo. Para a gente entender
esse diagrama, nós temos algumas etapas. O novo, quando o processo é criado. O pronto, quando tem a fila de execução, ou quando ele está na fila, ou quando o processo esgota a sua cota. A espera é quando o sistema operacional ele suspende a sua execução por algum motivo, ou ele executa uma operação de entrada e saída, por isso que ele demora. E execução, o processo é executado segundo o algoritmo, não é? De escalonamento do sistema operacional. Aquela demora, né? Aquela cota, isso daí é o escalonamento. E ele é terminado, ou seja, quando o processo é encerrado ou foi encerrado por acesso indevido, quando ocorreu algum erro, alguma falha. E nós temos aqui um diagrama, ou seja, você cria o processo, a partir do momento que você cria, ele vem aqui para o estado de pronto, né? Se não tiver nada na fila de espera, ele já será executado. Se tiver, ele vai para a fila de espera aqui. Depois de executado, ocorre o que com ele? Se não finalizou, ele vem de novo para o pronto e depois ele vem para a fila de espera, tá? Na fila de espera, o que você tem aqui? Ele vai ser... ele vem para cá, ó. Ele vem aqui para o pronto para poder, em algum momento, ser executado. Executou, finalizei, digamos que aquele que só utilizava a CPU ou a UCP, ele vai ficar nesse giro aqui, ó. Pronto, execução, pronto, execução. Ah, finalizou. Aí ele vem para cá, ó. Aí o programa, ele é encerrado mesmo, tá? Aqui nós temos um pequeno exemplo, né? Um processo foi criado, nós temos aqui. Em seguida, enviado para ser executado, só que ele vai ainda para o pronto. Passando algum tempo, ele está esperando, o processo ele é executado, seguindo um determinado algoritmo de escalonamento. E, posteriormente, o processo, depois de executado, ele foi encerrado. Beleza? Então, nós temos aqui um diagrama muito simples desse estado de um processo, tá? Então, nos sistemas operacionais modernos, né? O sistema operacional, ele tem um domínio completo sobre a UCP. Ele pode, a qualquer tempo, suspender a execução de qualquer processo através de um mecanismo chamado interrupção. Por isso mesmo que o sistema operacional, ele tem aquela autonomia, como ele tem vários recursos, ele coloca não respondendo. E se for o sistema operacional, por exemplo, da plataforma proprietária mais conhecida, né, ele até emite, quer enviar relatório, não quer, porque é uma falha no sistema operacional que ele não soube administrar e quando ele sabe, o que ele faz? Ele vai realocar todos os recursos para tentar reverter a situação. E em alguns momentos aquele programa que não estava respondendo, ele passa a ser executado, passa a ser ativo pelo sistema operacional. Certinho? Vamos lá. Tipos de processo. Os tipos de processos, eles são classificados em duas categorias. Pelo tipo de tarefa e pela forma de comunicação. Nessas duas categorias. Pelo tipo de tarefa é quando eles consomem os recursos do sistema computacional, né? Ou seja, tanto da UCP como acesso aos periféricos. Esse aqui é mais rápido, esse aqui é mais lentinho, né? E os processos limitados pela UCP, tá? Então, veja bem, esse tipo de tarefa, ele ainda é classificado ou subdividido em outras duas categorias. Processos limitados pela UCP e processos limitados por entrada e saída. Lembra que nós marcamos aqui? Né? Tá? Forma de comunicação. Nada mais é do que processos que recebem informações, processam e apresentam resultados. Entrada, saída, processamento, né? E aí eles são classificados em duas categorias. Processos em primeiro plano e processos em segundo plano, que é o famoso background, né? E o foreground, tá? Tipos de tarefa. Primeiro, processos limitados pela UCP. Eles envolvem cálculos matemáticos intensivos e ocupam praticamente 100% da UCP. Mas eles são extremamente velozes, tá? E o tempo que leva para completar depende muito também da UCP. Quando você demora, quando você avança ou não. Por exemplo, aqueles algoritmos, né?
utilizados na computação gráfica, que você precisa aplicar, digamos, uma renderização, finalização de uma imagem, de um cenário, esses jogos 3D, eles exigem muito da máquina. Então a máquina ela precisa ser extremamente veloz, ter muita capacidade não só de armazenamento, como de memória, de processamento, para poder te dar um retorno imediato, porque senão você vai clicar e à noite você volta para ver o que aconteceu, tá? Aqui nós temos processos limitados por entrada e saída. Realizam requisições de entrada e saída, como o navegador web. Ah, mas o navegador web precisa de mais coisas? Sim, precisa de muito mais. Por exemplo, o tempo que leva para completar uma tarefa, né, ele depende da velocidade, no caso, do dispositivo de entrada e saída, ou seja, a conexão com a internet. Então ele já é bastante limitado. Às vezes a tua máquina é ótima, mas a conexão com a internet está muito lenta. Então a máquina pode ser a melhor do mundo, que você vai ter uma conexão lenta, tá? Porque não depende unicamente dela. Forma de comunicação, nós temos aqui processos que recebem informações, processam e apresentam resultados. No primeiro plano, aqueles programas utilizados, né? Vou passar aqui, são aqueles programas que você utiliza em primeiro plano, aquele que precisa da interação sua. Qualquer aplicativo que você abra, por exemplo, um jogo de computador, um processador de texto, para você utilizar, você precisa estar cara a cara com ele, ok? E aqui nós temos, por exemplo, a outra forma de comunicação são os processos em segundo plano. Eles não se comunicam diretamente conosco e a comunicação é feita através de arquivos. Um exemplo, seria os antivírus. Sabe aqueles programas que ficam lá na parte inferior, se você utiliza o sistema operacional Windows, fica na parte inferior direita do teu monitor? Você interage com ele em alguns momentos quando você quer. Ou então, um antivírus, por exemplo, quando há algum evento inesperado, né? Então ele vai lá e te avisa. Mas em momento algum, fora isso, ele vai te incomodar. Ele às vezes trabalha sozinho lá, você nem percebe que ele está trabalhando ali do lado, certo? Então veja bem, nós vamos agora dar um pequeno intervalo para que vocês realizem as atividades e gostaria também das postagens aqui, se vocês conseguirem executar as tarefas, já postem aqui para a gente poder interagir. Tudo bem? Até daqui a pouco. E aí, retornando aí do intervalo, né, com as atividades, espero que todos tenham respondido e entendido. Vamos então começar aqui pela primeira questão, professora. Olá, vamos lá, vamos responder. Eu vou ler as questões e também vou citando algumas respostas que cada polo enviou. A questão número 1. O sistema operacional oferece meios para que um programa seja carregado na memória principal e executado, sendo essa uma das principais funções de um sistema operacional. Defina, com suas próprias palavras, este processo. Então, eu tenho aqui, ó, o aluno Juscelio, do Polo de Colorado. Ele participou aqui, mandou sua resposta, serve para controlar os diferentes programas executados. A aluna também, o aluno Genilson, ele respondeu o seguinte. Na verdade, o Genilson, ele mandou a resposta da segunda questão. A aluna Stephanie, do Polo de Costa Marques, ela respondeu... deixa eu verificar aqui. Permite execução paralela de um programa dentro do ambiente fornecido pelo sistema operacional. Então, esses dois alunos participaram e mandaram a resposta deles aqui no chat.
Ok, parabéns aos alunos que responderam e os outros que também não postaram, mas responderam, parabéns também. Vamos lá. Veja bem, quando nós falamos aqui, não é? Defina com suas palavras como ocorre esse processo. Primeira coisa é, o sistema operacional, ele é o gerente, ele manda, tá? Ele administra aquele espaço. Que espaço é esse? O sistema computacional. Então, a partir do momento que você executa um aplicativo ou vários aplicativos, o sistema operacional vai verificar quais recursos serão utilizados por cada aplicativo e a partir daí ele vai fazer uma alocação de recursos para cada um deles. Não sei se vocês estão lembrados, né? Que é o quê? É a execução de um programa dentro de um ambiente fornecido pelo sistema operacional. Ou seja, o sistema operacional ele vai preparar aquele ambiente. Lembra? Aquele ambiente ele era o quê? Uma parte da memória principal para o programa executável, uma parte da memória principal para os dados, uma parte da memória principal para o BCP. Estão lembrados? Então, os recursos que o sistema operacional usa para executar o programa são memória, tempo de processador e até mesmo o espaço em disco. Então, esse processo, na realidade, é uma entidade considerada dinâmica, não é? Que só existe enquanto está em execução. É algo em atividade que pode receber, processar e produzir dados. Então, veja bem, para essa nossa primeira questão, a gente pode trabalhar perfeitamente como sendo o sistema operacional vai gerenciar os recursos, né, solicitados por cada aplicativo em ação no momento e a partir daí ele vai fazer a administração, distribuindo as cotas para que cada um possa executar, né, de forma segura essas aplicações, tá bom? Vamos aqui à segunda questão? Sim, professora. Questão número 2. O sistema operacional faz o gerenciamento dos processos no computador, apresentando características diferentes quando gerencia o computador com um único processador e quando gerencia o computador com mais de um processador. Explique a diferença. Quando a gente trabalha nessas duas linhas, não é? Quando o computador ele possui apenas um único processador, o que acontece? Nós temos aí, esse sistema operacional, ele vai preparar essa área de trabalho, no caso aqui, olha, a área de trabalho do processo, em um espaço reservado, certo? Aonde? Na memória principal. Só que, como ele trabalha com um único processo em ação, ele vai reservar o total de memória disponível. Ele vai dar tudo para um sistema ser executado, tá? Transfere a execução para o processador, aguarda e pronto. O que vai acontecer então? Você vai executar um aplicativo uma única vez. E se você quiser utilizar outro aplicativo, o que acontece? Aquele é finalizado para que o outro possa entrar em execução. Então é isso que acontece, ou seja, basicamente o processo ele é muito lento. Não sei se vocês estão lembrados, para quem aí utilizou em algum momento o MS-DOS, para você executar um programa, tudo bem. Quando você queria executar o outro, você finalizava o primeiro para poder executar o próximo programa. Então, um de cada vez. E todos os recursos da máquina, eles eram distribuídos apenas para aquele programa em ação, tá? O computador com mais de um processador. Nesse caso aqui, se você tem um computador mais potente, um processador, né, mais robusto, o que vai acontecer? Os dados, na realidade, ou seja, os programas que são executados, o sistema operacional ele vai reservar o espaço disponível para cada um desses processos. Então, digamos que para esse caso aqui nós temos três processos em ação, simultâneos. O que acontece? O sistema operacional diz, opa, peraí, vou fazer a identificação dos recursos que cada um de vocês vai precisar, vou fazer a distribuição para cada um dos aplicativos e a partir daí nós vamos ficar numa ordem. Qual é a ordem? Que nós chamamos de fila, não é? A ordem para que você aguarde a sua vez para a execução das suas
tarefas das suas atividades. Só que dependendo do processador, por exemplo, mais de um processador, essa diferença, essa espera, ela é muito sutil. Então a gente quase não percebe, né? A gente fica visualizando mais quando você abre muitos aplicativos, executa muitos aplicativos simultaneamente e a gente percebe que tem uma diferença quando você muda de um aplicativo para outro. Ele demora um pouco a apresentar os dados na tua tela, né? Quando o aplicativo ele é mais robusto, mas de repente você sai de vamos dizer, de um 3D Studio e você cai, digamos, no Word. Tem uma grande diferença aí com relação ao uso de recursos do teu computador, né, da memória, do processador. Então, claro, que do Word, do processador de texto, rapidamente ele vai colocar para você a informação, porque ele vai pegar muito rápido a informação que está na memória principal e vai disponibilizar para você. Mas a partir do momento que você sai de um processador de texto bem simples e você volta para uma plataforma, para um aplicativo mais robusto, então ele vai demorar alguns segundos para poder exibir, remontar toda a tela para você verificar todos os dados que estavam ali. E essas informações, não sei se vocês estão lembrados aí, elas ficam armazenadas aonde? No BCP. Exatamente ali que fica a parte do endereçamento, quantos programas estão estão em execução, que seria o contador de programas. Então ele armazena tudo no BCP. E quando você alterna de um programa para o outro, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, opa, espera aí, que eu vou buscar as informações pertinentes a esse programa que estava anteriormente em execução. Então é isso que acontece, tá? Questão 3. Na questão número 3, é o seguinte: a mudança de estado é conhecido como mudança de contexto. Ou seja, o sistema operacional suspende a execução do processo e passa o comando do processador para o primeiro da fila. Essa mudança pode ser identificada em 3 momentos após a execução de um processo. Cite-os. Esses momentos são simples, tá? Executei o programa. Se o programa é muito pequenininho ou a ação que ele vai realizar é muito rápida e pequena, o que acontece? Na primeira ação, primeiro giro, né? Ele vai concluir o processo é encerrado. Pronto, finalizou o processo, o programa até fecha, tá? Segundo momento, nós temos aqui, quando acessa um determinado periférico. Você está lá trabalhando no teu computador, né? E de repente você diz, não, eu preciso acessar a internet. Opa! Aí o computador, juntamente, ele vai passar informação para o sistema operacional, aquele programa passa a informação para o sistema operacional. O sistema operacional diz, espera aí um pouquinho que eu vou lá pegar esse periférico, né? Só que não depende apenas dele, depende da banda também. Qual é a velocidade de conexão com a internet? Será que está rápida? Será que está lenta? Então, às vezes, ele já está lá esperando o dado para enviar a você, mas não chega, porque não depende única e exclusivamente dele. Então, esse é o outro ponto, né? Quando acessa um periférico. E o terceiro, que nós temos aqui, é quando esgota sua cota de tempo. Ou seja, lembra? Quando você tem mais de um aplicativo sendo executado simultaneamente, o que acontece? Você tem um tempo para estar em execução no processo. Então significa que eu estou naquele programa e ele para executar o outro sem eu pedir? Não. Você está com vários aplicativos em aberto. O computador, ele demanda um determinado tempo, que nós chamamos de cota, para que cada um deles ainda permaneça na memória. Então, ele vai fazer essa distribuição, essa cota, vai distribuir igualmente para todos os aplicativos que estão abertos. Por isso que alguns são executados mais rapidamente, no caso, aqueles programas que utilizam somente a memória, né? Então, ele utiliza a memória, então eles são executados rapidamente. E aqueles outros que utilizam periféricos, de entrada e saída, o que acontece? Ele fica mais tempo esperando, porque nem sempre essa velocidade depende do sistema operacional junto com o processador. Depende do dispositivo que está sendo utilizado, se ele tem alguém na fila. É a mesma coisa, manda imprimir alguma coisa em rede, passa para uma impressora. A impressora está em rede, está compartilhada. Aí o outro computador, a outra pessoa que está utilizando uma outra máquina, ela também envia uma impressão. E o que vai acontecer? Você, depois de 10 impressões, é que vai sair a tua, porque você fica na fila esperando. Então, demora muito mais tempo, tá? Questão de número 4.
Vamos lá. Ao executar um programa, o sistema operacional reserva uma área na memória principal para armazenar quais dados? CIT, não é? Então, nós temos aí, quando você executa qualquer programa, tá? Qualquer computador, qualquer máquina, a ação dele é a mesma. Então, vamos lá. Primeiro, utiliza-se a memória principal para isso, tá? Então, é necessário uma memória um pouquinho mais robusta. Por isso que a gente diz, tem cliente que chega assim e diz, deixa o meu computador mais veloz, né? Mas na realidade ele acha que a velocidade está única e exclusivamente associada à memória RAM, por exemplo. Deixa o meu computador mais potente, coloca mais memória RAM, e não é só isso, é um conjunto, né? Memória RAM, processador, tá? Tem um conjunto, área de armazenamento de dados, então tem um conjunto aí. Então, para que isso aconteça, o que a gente vai fazer? No caso, os dados são armazenados na memória. E aí, ele vai armazenar o quê? O código-fonte, que é aquele programa executável. Lembra que ele passou por uma compilação, gerou um programa com a extensão exe de executável. Então, ele está guardado em algum local, né? Por exemplo, num disco rígido, num pendrive, numa mídia, num CD, num DVD, e você vai ter que buscar lá. O buscar é abrir a pasta, clicar no executável para poder puxar, tá? Depois, será alocado ainda uma área para os dados. Esses dados são aqueles que serão criados, são os dados que já têm armazenados, e os dados que serão processados, eles precisam estar guardados em algum canto. É a mesma coisa, vou dar um exemplo bem simples. Você abre lá o teu processador de texto. Quando você digita, enquanto você está digitando, aqueles dados que estão ali, você não salvou seu arquivo. Eles estão armazenados temporariamente na memória principal, tá? Então, fica lá. Então, enquanto eles estão sendo processados, ele deve estar armazenado em algum canto, porque senão você não conseguiria ver. Se, por um acaso, desliga algo assim, você vai perder aqueles dados que estão ali, tá? Agora, só uma observação. O processador de texto Word, né, e outros processadores mais robustos, eles contêm uma função que é do programa, não é do sistema operacional, em que a cada configuração padrão, 10 minutos ele salva, né, aquelas informações, tá? Ficam lá armazenados temporariamente. Quando dá um problema naquele aplicativo, ele volta e ele recupera para você, mas ele recupera apenas aqueles 10 minutos finais. Então, você digitou uma monografia, um TCC inteiro, 200 páginas, digitou uma bíblia, 1000 páginas, 5000 páginas, o que vai acontecer? Ele vai salvar tudo? Não, ele vai salvar os últimos 10 minutos. E o resto você perde, tá? Então, os dados, e depois ele vai reservar também uma área para o BCP. No caso aqui, o bloco de controle de processo, né, onde ficam todos os dados necessários para o controle da execução do processo. Então, dentro do sistema computacional, o sistema operacional ele é essencial. Por isso que o sistema operacional tem que estar casado com o teu computador, com o teu hardware, né? Porque ele precisa estar gerenciando os recursos da tua máquina. Lembra que nós vimos isso na aula passada? Então, é a partir do BCP que todos esses dados, aquele texto que você digitou que não foi salvo, ele está armazenado nesse BCP. Fica lá guardadinho. Aí você sai do Word, vai para um outro programa, vai lá acessar o teu Face, por exemplo. O que acontece? Quando você volta, o teu texto não está do jeitinho que você deixou? Não é? Por quê? Porque ele ficou armazenado numa área reservada pelo sistema operacional. E quando você volta para o Face? Mas caminhou, tem... Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqueles dados novos e ele vai fazer uma atualização diretamente no BCP. Para isso se precisa de memória, ok? Vamos aqui à nossa quinta questão. Os processos são classificados em duas categorias, cite e define-as. Então, vamos lá. Primeiro, os processos eles são classificados em relação ao tipo de tarefa. Vamos mudar aqui a caneta. Em relação ao tipo de tarefa e também em relação à forma de comunicação, ok? A partir dessas duas categorias, né? Tipo de tarefa é onde consome recursos do sistema computacional. Ou seja, esses recursos eles podem ser
tanto de UCP como de acessos periféricos. Então, qual é o tipo de tarefa que será realizada? Qual é o tipo de tarefa que será realizada na máquina? Então, você vai utilizar simplesmente processos limitados pela UCP? Você vai fazer cálculos matemáticos? Vai precisar de algum periférico? Não. Então, os aplicativos que você não precisa de periféricos de entrada, saída, né? Por exemplo, uma saída constante, eles são mais rápidos. Então, você pressiona o Enter, ele começa a trabalhar sozinho. E ele vai gerando novos dados a partir dali. Tá? Então, o processamento dele é muito rápido. E no outro caso aqui nós temos, olha, processos limitados por entrada e saída. Essa limitação, no caso, ela tem o quê? Como ele vai consumir recursos, né, do aparato computacional, então você, em algum momento, você está lá no seu sistema, lá no sistema da empresa mesmo que você trabalha, em algum momento você envia informações ou de uma máquina para outra, ou alguém solicita na rede de computadores alguma informação da tua máquina, então ele está utilizando sim um dispositivo de entrada e saída, no caso o da placa, né? Então isso seria bem interessante. Aqui seria a outra categoria desses tipos, né? Então nós temos formas de comunicação. Processos que recebem informações, processam e apresentam resultados. Como é que ele vai se comunicar com você? Duas categorias aí. Processos em primeiro plano, que a gente chama de background, tá? São aqueles aplicativos que você abre, né? Você abre lá 2 programas. Vamos lá. Lembra aquele Word que estava aberto? Deixa ele aberto lá, tá? Não fecha não. Você abre o Word e você abre um outro programa qualquer, tá? Você estava lá na internet, você abriu um browser qualquer. Deixa lá os 2 abertos. Para você interagir, quando você clica num, o que acontece no outro? Ele fica um pouco esmaecido, né? Um pouco transparente, ele some, né? Ele sai da tela, ele pula da tela, não é assim? Então, você trabalha um de cada vez. Por mais que eles estejam abertos, você trabalha com um de cada vez, tá? Abram 10 aplicativos, clica lá naquela barra, o que vai acontecer? Os outros automaticamente são enviados para a tua barra de tarefas, né? Então, esse seria o primeiro, processos em primeiro plano. O segundo, nós temos os processos em segundo plano aqui, né? Esses processos aí, no caso, em segundo plano, são aqueles aplicativos que ficam armazenados no teu canto inferior direito da tela. Por exemplo, o relógio lá no teu computador, você abre, ele já vem grátis, né? Tá? Você abre ali, você instalou um determinado antivírus, abriu, ele já vai para lá, não é assim? E dependendo do aplicativo, para ele sair, que aquilo ali é chamada bandeja de ícones, tá, gente? São os programas que trabalham em segundo plano, tá? Então, automaticamente, quando você executa ou liga o teu sistema operacional, liga o teu computador, eles vão para lá, desde que devidamente configurados. Então, isso aqui seria a segunda categoria de formas de comunicação. Como é que eles se comunicam conosco, certo? Então, veja bem, nós estamos aqui finalizando a nossa aula da noite. Espero que vocês tenham entendido. Se não, vocês poderão estar entrando em contato pelo AVA, né, com o nosso tutor, não é mesmo, professora Araceli? Né? E a partir daí sanando as dúvidas dos senhores, tá? E vamos dar então uma boa noite, vamos agradecer aos polos que participaram conosco, Guajará-Mirim, Costa Marques, não é? Colorado do Oeste, que na semana passada não interagiu, mas hoje já entrou, mas agradecemos também os outros polos, né? Porto Velho, Rolim, Vilhena, Ariquemes, certo? Então, quero também agradecer, né, a participação, os alunos dos polos que a professora citou. Foi uma aula bem participativa e que nós venhamos agora nos preparar para a próxima aula, né, professora? Isso, então até a semana que vem, não esqueçam de estudar aí as unidades, no caso a unidade 5 para a semana que vem, tudo bem? O aluno do polo de Nova Brasilândia pediu para mandar um abraço para ele, então vamos dar um abraço para o aluno de Nova Brasilândia. Qual é o nome do aluno de Nova Gideone. Gideone, parabéns por estar participando conosco, esteja sempre aí ativo, né? E mais, por favor, poste as suas respostas. Vou cobrar de você na semana que vem, tá bom? Boa noite.